Olá pessoal, tudo bem? Falaremos agora, nesse PET 5, primeira aula aí, falaremos sobre o que é migração. O que é migração? Migração é o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país. Migração internacional, quando essa é feita, migração entre países ou outro local. Essa mudança pode ser definitiva ou temporária, voluntária ou forçada, individual ou em grandes fluxos. As pessoas migram pelos mais distintos motivos, desde guerra, perseguição religiosa, conflitos étnicos, perseguição política e ideológica, ou simplesmente porque busca condições melhores de vida em outra localidade. Essas condições podem estar relacionadas ao trabalho, estudo, saúde, bem-estar, entre outros fatores, e são os maiores motivadores para as migrações na atualidade. Assim, o emigrante, a pessoa ou grupo em que determinado tempo teve a ação de se deslocar de um país para outro. No entanto, esse deslocamento sempre parte de uma região de origem conhecida para outra estranha a esta. Dizemos que alguém emigrou quando sai do país em que residia para se fixar ou morar em outro. Entretanto, a partir do momento em que esse alguém entrou em país estranho, este é imigrante, para a gente entender melhor como funciona isso. Razões para a migração. Dentre as principais razões para a migração estão as de origem econômica, considerada o principal motivo migratório. A migração econômica ocorre quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas. Temos também de caráter cultural e religiosa, no caso de grupos sociais que migram para o local com o qual identifica com os muçulmanos que migram para a Meca a fim de facilitar a prática de sua religião. Temos também políticas, o meio de políticas, ocorre com bastante frequência durante crises políticas, guerras, ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou forçada para evitar os problemas de seu país. Exemplo disso, atualmente, são os refugiados sírios, que deixam o seu país para fugir de uma guerra civil que já dura quase 3 anos e contabiliza mais de 130 mil mortos. Temos também a origem naturais, muito comum em lugares com a ocorrência de desastres ambientais, secas, frio intenso, calor excessivo, entre outros. Tipos de migração. Temos a migração externa e a migração interna. A migração externa ou internacional, como é chamado, é quando o indivíduo se desloca para outros países. As principais causas são a busca de melhores condições de vida ou mesmo por motivos de trabalho. Já a migração interna ocorre dentro do território nacional, onde as pessoas podem migrar de cidades ou de estados em busca de melhores condições de vida. Temos também a migração temporária ou sazonal, como é conhecida também no ramo da geografia. É aquela em que a pessoa se desloca por um curto espaço de tempo, por exemplo, durante um intercâmbio escolar ou uma apresentação num congresso. Temos a migração permanente, é quando alguém decide migrar por motivos econômicos, sociais ou ambientais e permanece no local. Temos a migração pendular, é um fenômeno que não se trata propriamente de uma migração, pois é uma transferência momentânea diária, é caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país. Ocorre comumente nas regiões metropolitanas. Esse aí, pessoal, essa migração pendular é muito característico com relação a trabalho, Muitas pessoas
saem da cidade ali onde está sua residência e vão trabalhar em outras. Essas cidades onde fixam essa residência são chamadas de cidades dormitórios, tá certo? Temos também a migração espontânea, né? Essa migração espontânea acontece de maneira planejada e pode ser por busca de melhores condições econômicas, sociais ou ambientais. Temos a migração forçada, né? As pessoas são obrigadas a se deslocar de local de origem, como, por exemplo, quando ocorrem desastres naturais ou mesmo por guerras, né? Temos a migração interregional, como é chamada, né? É aquela em que o indivíduo se desloca dentro do próprio estado em que vive. Temos a migração interregional, que é quando o deslocamento é para outro estado do país, muito comum também, né? Naqueles períodos de seca no Nordeste, né? Em que eles migram em direção a outros estados. Temos também a transumância, né? Nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de cidade, estado ou país por um determinado período, geralmente alguns meses, e continua tendo como referência a moradia o local de origem. É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros estados trabalhar no corte de cana-de-açúcar, por exemplo, e é encerrado no período de colheita. Encerrado o período de colheita, eles retornam para o seu estado de origem. Muito comum também na colheita da laranja, do café, muito comum que isso aconteça, onde eles arrumam empregos temporários, por temporada, né? É a chamada transumância. Temos o êxodo rural, né? O êxodo rural é o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. Essa mudança é permanente e geralmente ocorre porque os habitantes do campo buscam na cidade melhores condições de vida. Entretanto, essa migração pode ser involuntária, quando acontece, por exemplo, em decorrência da mecanização do trabalho no campo. Temos também o êxodo urbano, né? O êxodo urbano é mais raro de acontecer, mas é o oposto do êxodo rural, né? Acontece quando as pessoas que vivem na zona urbana, nas cidades, mudam para a zona rural ou para o campo, né? Comum também, por meio de crises hídricas, até mesmo podemos citar para fugir da criminalidade, né? Temos o nomadismo. Esse nomadismo, apesar de ser muito raro na atualidade, essa modalidade de migração é caracterizada pela ausência de fixação permanente, né? As pessoas nômades mudam de lugar periodicamente e não estabelecem moradia fixa em lugar algum. É muito raro na atualidade devido a essas políticas de entrada em determinados países aí. Então dificulta um pouco a aplicação desse nomadismo. Temos também a diáspora, né, que é a rápida dispersão de um grupo populacional de um território. Em geral, essa migração é involuntária ou forçada. Temos como exemplos mais expressivos as diásporas africanas, né, ocorrida por força da escravidão colonial, e a diáspora judaica, a expulsão dos judeus da Palestina pelo Império Romano. As migrações, independentemente da classificação, possuem papel preponderante na organização do espaço, nas relações sociais e na construção da cultura. As pessoas, quando migram, carregam consigo todos os elementos que a constituíam com sua história, memória e cultura. Ao chegar a um novo local de moradia, esses elementos interagem com uma cultura e histórias locais, e daí surgem novos e ricos tipos de relação entre pessoas e das pessoas com o espaço vivido.
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Essa foi a nossa aula sobre as migrações. Um abraço a todos.